bênçãos especiais para cada um dos que estão aqui presentes. Que o Senhor então nos ajude a entender a sua palavra e a cumprirmos com nossos compromissos diante do que temos diante de Deus. Eu estou aqui com o texto de Deuteronômio, a partir do versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Esse texto, com mais alguns versículos de outras partes do Deuteronômio, é conhecido como o Shema, baseado na primeira palavra, ouve, é a palavra Shema, é a palavra hebraica para essa primeira aí. E esse texto, ele indica a declaração da simplicidade de Deus, da singularidade de Deus, o fato de que Deus é único em essência. Isso não afeta a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade é o modo de Deus se apresentar, é a subsistência de Deus, que a gente chama, né? Então, em seguida, ele dá aqui no nosso português, saiu no futuro, mas a ideia é imperativa. Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você é, com toda a sua personalidade, com seu intelecto, com suas emoções, com a sua vontade, com a sua autodeterminação. Você estará amando ao Senhor. E ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A ideia é que essas palavras devem estar presentes na mente da pessoa. Essa é a ideia aqui. Ele tem que lembrar sempre dessas palavras. Tanto que essas palavras eram ditas em vários rituais hebraicos, né? Ele continua. Também as atarás como sinal na tua casa. Diz que falaria como... Desculpem, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar. Eles teriam que ser orientados na palavra. Não apenas ser orientado, mas eles teriam que ser bitolados pela palavra. É a palavra que dá mais certo para isso, viu? Então, como é que ele faria isso? Colocando a palavra de Deus na cabeça deles. Tinha que falar delas assentado em casa. Tinha que falar delas andando pelo caminho. Falar delas na hora que levanta e na hora que deita. Eles teriam que falar da palavra de Deus. Possivelmente repetir as palavras que estão aqui. Tinham que um sinal na mão, tá? Ou então na testa. Eles tinham turbantes, né? Para mostrar que eles tinham isso neles também. E outra coisa, escrevendo os umbrais da porta, né? Nas portas. Talvez hoje seja um pouco mais difícil a gente escrever nos umbrais das portas, mas escreve em todo canto da casa. No banheiro, na geladeira, em todo canto, na entrada da casa. Você pode fazer alguma coisa nesse sentido. A ideia é que temos que ter a palavra de Deus em nossa vida. E foi destacado nessa declaração de que Deus é o único Senhor e que devemos amá-lo, a ideia de que a família tem que estar com a palavra de Deus.
E isso é responsabilidade do líder da família, do pai de família. Tá? Então, ele é o responsável para colocar a palavra de Deus dentro da sua casa. Hoje temos uma criança aqui, que vamos ter que apresentá-la. Eu vou convidar aqui os pais, irmão André, irmã Sara, para chegarem aqui à frente, para nós conversarmos um pouco. Nós precisamos ouvir da própria boca dos pais o compromisso que eles têm por essa dedicação de criança. Nós não fazemos batismo de criança. A dedicação da criança não transforma a criança num crente. É bom entender logo isso. Toda a responsabilidade de uma dedicação é dos pais. Esse é o segredo da dedicação. Os pais são responsáveis. Por isso que a gente vai perguntar algumas coisas para eles. Vocês prometem, diante de Deus, desta assembleia, criar esta criança no temor do Senhor? Nós prometemos. Vocês prometem guiar esta criança no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Nós prometemos. Prometem ensinar as doutrinas que estão na palavra de Deus e ensinar essa criança a guardar essas doutrinas? Nós prometemos. Prometem assistir às reuniões da sua igreja e levar esta criança para ficar ouvindo desde pequenina a palavra de Deus? Nós prometemos. Muito bem. Na palavra de Deus, nós temos algumas pessoas que dedicaram filhos. Todo mundo conhece, não é? Joquebede apresentou Moisés. Depois ela teve que ensinar para ele mesmo, depois que houve aqueles eventos, né? Ana apresentou Samuel, e ela reconheceu que era do Senhor, que na idade própria foi entregá-lo de vez ao Senhor. José e Maria, mãe de Jesus, ele teve todo o ritual judaico, foi circuncidado e houve a dedicação. Na época em que ele foi dedicado, levaram até Jerusalém para apresentá-lo, onde ele ficou discutindo com os doutores. Mas ela foi apresentar. Então, todos os exemplos que temos de pais que apresentaram dentro da Bíblia, eles simplesmente entregaram sua criança ao Senhor, mas também ensinaram a criança o caminho do Senhor. Por isso que a gente faz essas perguntas a eles. E eu digo aqui, o André e Sara, diante das suas promessas, tá? Cheguei aqui mais perto. Eu dedico Sara ao Senhor nosso Deus, por todos os dias da sua vida, e que vocês sejam os responsáveis pela sua criação nos caminhos do Senhor. Amém. Vamos orar então. Nosso amado Deus e eterno Pai, nós agradecemos, porque o André e a Sara lembraram-se de Ti para trazer esta criança em dedicação a Ti, Senhor. Pedimos que eles sejam responsáveis para criá-la
nos caminhos do Senhor, para fazer com que essa criança tema o Senhor, para fazer com que essa criança aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para fazer com que essa criança olhe no exemplo dos pais e saiba que está na casa de alguém que teme ao Senhor. Nós pedimos, Senhor, que seus pais lembrem-se de cada dia mostrar a palavra de Deus, de cada dia fazer uma dedicação, uma oração, uma leitura da palavra, para que a criança cresça todos os dias conhecendo a palavra do Senhor. E que isto, Senhor, seja para a tua glória, seja para o bem da Isadora, para o bem da Sara e do André. Que o Senhor então cuide da Isadora por todos os dias da sua vida, que a livre de doenças, que a livre de problemas, de dificuldades, que os pais sejam muito responsáveis ao criá-la nesse sentido, Senhor. Assim, dedicamos esta criança a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem. Deus abençoe vocês. Deus proteja as famílias da igreja e que este culto seja dedicado unicamente à honra e à glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Oremos. Pai querido, te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar da tua casa, Senhor Deus, entoando louvores, Senhor Deus, lendo a tua palavra, Senhor Deus, e logo mais na tua palavra que será ministrada, Senhor Deus. Nos abençoa no decorrer da programação, que tudo seja de acordo com a tua vontade, Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Peço a igreja de se pôr de pé. Nós iremos entoar o hino de número 40 do hino de louvor, Hei de Vê-lo. Quando o fim da carreira desta vida nos chegar e o mortal se revestir do imortal, hei de ver meu amado, meu bendito Salvador, seu sorriso para mim é divinal. Hei de vê-lo, redimido ao seu lado estarei. Hei de vê-lo, por suas chagas o reconhecerei.
Oh, que gozo sublime quando ver o rosto seu e puder pra sempre estar com meu Senhor. Que vibrante alegria quando entrar no lar do céu, mas primeiro quero ver meu Salvador.
pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate no Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Com alegria que recebemos todos aqui nessa noite, queremos dar aqui alguns avisos sobre as nossas programações. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Na sexta-feira os irmãos aqui do Ministério de Esportes aqui diz que vai ter às 18h30 aqui um funcional. Tá? Então finalmente vai vir aquele funcional aí, para os irmãos suar um pouco. A cantata vai ser dia 20/12, tá, irmãos? A cantata, os irmãos estão ensaiando aqui afinco, está muito bonito. Dia 12, às 19h, reunião da diretoria, não é isso, pastor? A reunião da diretoria às 19h. E no dia 13 nós vamos ter 2 sessões rápidas aqui, uma administrativa e uma especial, tá? Mas é rápida. Os irmãos também, hoje pela manhã a gente falou que os irmãos do esporte estão programando uma feijoada para o dia 20, meio-dia, né? Almoço do dia 20 aí, a gente almoçar aqui na igreja mesmo, então os irmãos estão preparando aí uma feijoada. Se você não come feijoada, converse com os irmãos da programação, que de repente pode até... Mas só se não comer mesmo, tá, irmãos? E aí eles também estão pedindo ajuda. Você sabe que essas feijoadas é tudo de doação que os irmãos fazem. Então, os irmãos que quiserem doar alguma... Você vai doar para a feijoada e vai comprar a feijoada depois. Como é? É assim. Tá? Então, essa parte aí, irmãos... o Valdemir disse que arroz e feijão é por conta dele, já... Mas o restante aí, calabresa, essas coisas de porco aí para feijoada, irmão, quem quiser doar alguma coisa, se você disser assim, eu quero doar em dinheiro, dê para o Valdemir, passe que ele compra tudo, tá, irmãos? Então, mas eu quero doar, sei lá, 2 quilos de calabresa, pode trazer também que ele vai receber, tá? O irmão Valdemir e o pastor Carlos também estão na frente dessa feijoada aí, nós aqui estamos ajudando também, tá? Eu acredito que, olha aí, está a imagem da cantata aí, ó, tá? Então,
você é nosso convidado para o dia 20, tá? À noite, a nossa cantata. No mais, também nós queremos agradecer, irmãos, aqui a presença aqui. Nós estamos aqui o pastor Davi, obrigado, pastor, Vamos Zilma, Andrei, Felipe, Adriana e Andréia. Todas essas pessoas estão nos visitando hoje à noite, foi me repassado aqui. Então, irmãos, como é que a gente diz para os visitantes? Sejam bem-vindos, irmãos, essa é a Igreja Betel, Casa de Deus, está sempre de portas abertas, que sintam-se bem em nosso meio nessa noite e que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Peço aos irmãos que fiquem em pé, e esse é o momento ofertório. Lembrando que nós também temos aqui a oferta do ânsia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Agora eu peço que o irmão Carlos Olegário ore pelas ofertas.
Quantos podem assentar? E agora é o momento da mensagem. Gostaria de dar boa noite aos irmãos. Mais uma vez, satisfação e alegria estar com os amados. Para assim, irmãos, nessa noite falarmos de um tema muito propício aos dias que a gente vive, né? Um tema até que é um conflito, né? Um conflito entre o externo e o interno, né? Mas qual é o nosso papel? Papel como igreja Betel, né? Que é casa de Deus. Qual é o nosso papel neste mundo? É o que nós vamos ver hoje, né? Coloquei aí o caos do mundo e o papel da igreja. Coloquei alguns elementos para a gente estudar nessa noite. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias novamente, lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4 e 11. Nós vamos ler novamente o texto, apenas um versículo. É um dos versículos que vamos trabalhar nessa noite, né? Em cima do tema, o papel do mundo o papel da igreja no mundo. 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. É um privilégio, ó Pai, de cada um de nós nos deleitarmos na mesma. Ó Deus, que neste momento a tua igreja possa sair edificada pela tua palavra, e que eu apenas aqui à frente possa ser um instrumento em tuas mãos para edificar vidas. Ó Pai, nos ajuda a entender ou assimilar mais de qual é e qual seria o nosso papel neste mundo. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e os nossos erros, Senhor, outrora cometidos. Pois é em nome do teu Filho amado Jesus, eu que eu te peço, mas também te agradeço. Amém. Irmãos, papel da igreja no mundo, nós poderíamos elencar muitas coisas, né? O papel é esse, mas também é esse. O papel pode ser esse aqui também, ou esse aqui. Eu coloquei apenas 3, existem muitos outros, né? E aí a gente fica se pensando, pastor, nós temos um objetivo neste mundo aqui. Tá bom. Nós temos um objetivo neste mundo, que é ganhar almas, que é falar de Jesus, que é discipular, que é doutrinar as pessoas, mas que é principalmente viver em glorificação ao Senhor. Eu vou contar uma ilustração, a partir dessa ilustração a gente vai ver. Bem, a ilustração é o Clube de Salva-Vidas. Esta história nos ajuda a compreender que se não tivermos muito bem definido a razão de nossa existência, podemos perder de vista o porquê estamos aqui. Se a igreja não tiver bem definida a razão de sua permanência no mundo, ela corre o risco de se tornar um clube religioso. E aí eu vou pedir para o irmão passar um slide. Vocês, irmãos, estão enxergando? Aí dá. Então, o que essa ilustração traz para nós é um clube de salva-vidas. Você vai para um clube, você se confraterniza, você conhece novas pessoas, você se relaciona com aquelas novas pessoas, e o objetivo de um clube é exatamente esse. Você está ali com as pessoas, faz uma amizade, mas acabou aquele momento, o que acontece? Todo mundo vai embora para casa, e só apenas uma outra oportunidade em que aquele clube proporcionar de algum evento, né? Então, clube é isso aí. Eu coloquei apenas aí, né, algumas coisas. Quando isto acontece, quando a igreja se torna um lugar, um clube, né? Quando isso acontece, a única razão de ser da igreja é reunir-se para práticas religiosas. E essa tem sido, infelizmente, em alguns contextos, uma realidade. Quando a igreja perde o foco da sua existência na terra, ela fica muito parecida com o clube.
com um clube onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se harmonizam, onde as pessoas têm um momento de alegria, onde as pessoas têm até uma certa afinidade e outros objetivos. Mas a sua existência, o seu objetivo nesta terra, meus irmãos, já não se faz presente naquela igreja. E esse é um desafio para a igreja Betel e para várias outras. É de entender, é de recolocar, se porventura estiver fora, né? Mas de entender o propósito da existência da igreja neste mundo. Então, quando isso acontece, a gente pode nos envolver até com ativismo religioso, práticas religiosas, e esquecemos do essencial. Se tem um modelo de igreja, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus deve seguir, é de Atos 2, né? É o mais conhecido até. Atos 2, 42 a 47, a igreja de Jerusalém, que tinha o quê? Doutrina, tinha harmonia, que era o partir do pão, tinha comunhão, tinha oração, e você vê no livro dos Atos dos Apóstolos que isso vai continuando, e o crescimento vai sendo dado por Deus, através do estilo de vida daquela igreja. Então a igreja ela não pode perder este foco, da harmonia, da simpatia, ela precisa ser vista pela comunidade como algo atrativo, onde as pessoas possam chegar e possam olhar para a igreja Betel e dizer, olha, aquela igreja é diferente, aquela igreja tem algo de especial, aquela igreja proporciona algo que eu talvez precise. É assim que as pessoas têm que olhar para a igreja, né, onde ela existe, né? Neste caso, número 2, a razão de ser da igreja passa a ser para cantar, orar e ouvir a pregação, né? E geralmente é isso que a gente faz quando a gente vem para o templo, para o recinto, e não tem nada de errado com isso. Orar, cantar, ouvir a pregação para a edificação da nossa alma, do nosso espírito. Mas não é somente isso, não é somente isso. Quando a igreja perde de vista a razão de sua existência, ela tende a entrar no comodismo e viver em função de atividades litúrgicas sem sentido. Este é um outro problema, né? Às vezes, atividades ou tradições mortas, dogmas mortos, estão presentes no contexto da igreja, mas o que acontece? Como é um costume, como é talvez uma tradição, aquilo vai acontecendo, mas sem nenhum objetivo, sem nenhum foco, e as coisas tendem a ficar monótonas dentro da igreja. Este também é um problema. Porém, qual a razão de ser igreja? Veja bem aqui no sermão eu coloquei ser igreja. Talvez de fazer, ainda não, fazer consequência. Mas qual é a razão de ser igreja? Porque é o que Deus quer de nós, de mim, de você como igreja. E aí eu sempre lembro, né? Até falei hoje de manhã na EBD. Êxodo 18, quando Jetro vê Moisés julgando a causa do povo, e aí Moisés está julgando a causa do povo ali em Êxodo, e aquele trabalho ficando sobrecarregado, o seu sogro Jetro olha para Moisés, olha, Moisés, não é bom o que fazes. Convoca aí os chefes aí do povo para que ajudem, para que auxiliem. E aí ele convoca, e aquele trabalho fica todo de maneira harmônica, de maneira leve para cada um. Só que Jetro dá as condicionais para aqueles homens que iriam assumir. E quando você vai ver lá as condicionais para aquilo, você vai ver, irmãos, que era o ser. Homens valentes, homens tementes a Deus e outras características. Então o que Deus requer da sua igreja é que ela seja igreja. É que ela seja, primeiramente de tudo, igreja. Isso faz parte, tem que ser. O resto a gente aprende, como eu disse hoje de manhã, o resto a gente se especializa, o resto a gente é consequência do ser, é o coração devotado a Deus. Uma outra pergunta. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Qual é o propósito de Deus para a existência da igreja no mundo? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, aí você vai ver no livro de Efésios, capítulo 1, depois no capítulo 3, ele vai colocar bem nítido isso aí no livro de Efésios,
Mas o propósito, qual é o propósito de Deus para a existência da igreja no mundo? Eu coloquei apenas 3 aqui, né? E eu queria chamar a atenção para esse propósito bem específico da existência da igreja neste mundo, né? Que a primeira pedir para o irmão passar o slide, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O propósito, inclusive, é glorificar a Deus. O propósito principal é glorificar a Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 1 em diante, tá, irmãos? A gente vai fazendo a leitura, a gente vai acompanhando o texto aí. Lá no meio do texto ele vai falar sobre glorificação, reciprocidade. Mas Romanos capítulo 15, vamos ler apenas ali até o versículo 9, né? Diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente e em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, o propósito neste texto, e existem vários outros, é também glorificar a Deus. Propósito principal. Este serviço permanecerá por toda a eternidade, irmãos, mesmo depois que formos tirados daqui e levados para a habitação celestial. Na verdade, foi para isso que cada ser humano foi criado. Entretanto, este alvo foi deturpado com a queda do homem. O homem agora, que glorificava a Deus lá no pecado federal, agora com o pecado, passa a glorificar os seus próprios instintos pecaminosos, por causa da natureza pecaminosa. Visando restaurar este propósito na vida humana, foi que Deus escolheu-nos e comprou-nos e resgatou-nos do pecado. Efésios 1 e 6, Efésios 12, versículo 14 do capítulo 1 também. Portanto, meus irmãos, o propósito e finalidade da vida de cada cristão deve ser, por meio de todas as suas ações, trazer glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 31 também está lá. Então, como você glorifica a Deus? Como eu glorifico a Deus? Como igreja, de que forma podemos glorificar a Deus? Como primeira prerrogativa aqui. De que maneira eu glorifico? Só aqui, nos cultos? Lá fora, como está lá fora a minha vida com Deus? Eu glorifico lá, eu dou testemunho. No trabalho, eu cumpro com as minhas funções, de maneira que eu não venha a envergonhar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Como eu ando glorificando a Deus em tudo que eu faço. Glorificar a Deus não é só cantar, orar, mas é em tudo que eu faço, irmão, que tudo seja feito para a glória de Deus. Vamos mostrar aqui outras formas de glorificar a Deus aqui, que diz adorando diretamente. João 4 e 23, que foi aquele versículo bem conhecido. Vamos voltar um pouco aí. João 4 e 23. Evangelho de João 4 e 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, irmãos, a verdadeira adoração é principalmente naquilo que fazemos, sendo igreja, aonde estivermos. Então, adorando diretamente é dessa forma. As pessoas acham que adorar a Deus é fazer isso, fazer aquilo, realizar aquilo. Mas, irmãos, tudo isso é consequência. O que Deus quer é um coração devotado a Ele. O que Deus quer, de fato, é um coração transformado. O que Deus quer é que a gente não fique preso a determinados pensamentos, ideologias que aprendemos talvez lá do passado, mas é que Ele quer um coração moldado, um coração santificado nos seus preceitos e princípios, para que a partir disso a gente venha realizar, ter uma adoração sincera diante do Senhor. Às vezes a gente se depara com muitas situações assim, pessoas que acham que adorar é aquela meticulosidade em determinados horários, em determinados dias, em determinadas épocas, mas adoração, irmãos, é a minha vida diária também. Não esqueça disso. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Portanto, adoremos ao Senhor na beleza de sua santidade. Também podemos adorar a Deus através dos salmos. Se você abrir o livro dos salmos, nós temos ali vários saltérios. E você vê, por exemplo, vários como de Davi, por exemplo, Salmos 3, Salmos 4, quando Davi estava sendo perseguido ali pelo próprio filho Absalão, né? Você observa ali que Davi, mesmo sendo perseguido, andando errante pelo deserto, sendo apedrejado, ele reconhecia o seu pecado, e ele sabia que ele estava passando por aquela situação por causa do seu pecado. Mas ele se arrependeu e continuou ali, compôs um salmo, né, em glorificação a Deus: Senhor, como tem crescido no número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha rocha, e minha proteção do que levanta a minha cabeça todos os dias. Deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, Davi, mesmo diante daquela situação de perseguição, né, o Senhor ali já pesando a mão dele sobre Davi, por causa do seu pecado, diante da família dele, né, um incesto ali de Aminon com Tamar, Absalão depois é morto, né, o Senhor pesando a mão por causa da consequência lá do seu pecado, mas ele não deixou de adorar o Senhor, compondo um salmo. Aí você vê Jonas também, né, Jonas capítulo 3, quando ele tem aquele momento de consagração dentro do ventre do peixe, ele ora, reconhecendo a sua debilidade, a sua desobediência, quando ele, ao invés de ir a Nínive, ele pega o caminho para onde? Para Tarsis. E no capítulo 3, ele reconhece isso, também em forma de adoração. Então, irmãos, os salmos estão aí. Você pode abrir sua Bíblia, você pode ver esses grandes homens da palavra de Deus, compondo os salmos, adorando ao Senhor, mesmo em momentos difíceis. Inclusive, eu digo até que muitos deles fizeram esses salmos em momentos muito angustiantes de sua vida. Né? Muito angustiantes de sua vida. Terceira que eu coloquei aqui, outra forma de adoração, através da santidade de nossas vidas. João 15 e versículo 4. Você pode folhear mais uma vez a sua Bíblia. João 15 e versículo 8. Diz assim, João 15 e versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Santidade. Irmãos, aqui é apenas um versículo, né? Você olha aqui o contexto da videira e dos ramos, mas você pode ir para Gálatas 6, você pode ir para Efésios, você pode ir para 1 Pedro, e o que Deus requer em várias dessas cartas é a santidade. Santidade é a marca do crente. E quando nós buscamos nos afastar daquilo que desagrada ao Senhor, nós de alguma forma estamos adorando a Deus. Nós não estamos cooperando com as obras infrutíferas das trevas.
Portanto, meu irmão, andar em santidade, como o mundo prega hoje aí, não é caretice, não é fora de moda. Ou, porque é jovem, você é jovem, vai curtir a vida, vai ser feliz, segue o teu coração. Não, nada errado se isso te faz feliz, não. O mundo prega isso, mas andar em santidade é a marca também de cada cristão em ato de adoração ao Senhor. Lembre-se disso. Ser santo é uma marca, nós somos santos. Lembre-se aí das 3 formas de santidade, né? Posicional, no ato da conversão, progressiva, é que nós vamos lutando dia após dia para ter uma progressividade na nossa santidade, e a futura, quando o Senhor estiver levado à sua igreja. Mas, irmãos, a outra forma é através da consagração de nossas vidas ao Senhor. Romanos 12. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, boa vontade do Senhor. Esse é um culto. Inclusive, o culto não é só aqui dia de domingo. O culto é todo dia. Aí quando a gente tem na nossa mente, a nossa consciência, sendo regida pelo Espírito Santo que habita em nós, e aí você começa a discernir, não, isso aqui agrada ao Senhor, isso aqui não agrada ao Senhor, isso aqui faz com que eu ofenda o Espírito Santo de Deus, eu tenho que me afastar disso, eu preciso vir para cá, eu preciso melhorar isso na minha vida, eu não posso mais ficar dessa forma. Isso é o Espírito Santo colocando na nossa consciência aquilo que agrada e não agrada ao Senhor. Então devemos nos consagrar, irmãos, todo dia, prestando culto ao Senhor. E aí eu pergunto, você pode responder para você mesmo, como você tem prestado um culto ao Senhor diariamente? Como que eu tenho, qual tem sido, nós de fato temos sido luz em meio às trevas? Nós temos dado esse direcionamento como luz para este mundo que está em trevas? Nós, de fato, quando a gente peca, né, a gente se arrepende dos nossos pecados? Ou a gente deixa o orgulho, a soberba tomar conta de nossa vida? Primeira coisa que o cristão deve fazer quando peca, é ter o mesmo gesto que Davi teve lá. Quando Joabe, né, o profeta, Natan, chega para ele e diz, olha, conta toda a história da cordeirinha, né? E aí Davi chega para ele e diz, olha, este homem deve ser morto. Aí no final Natan diz, olha, tu és um homem. Aí Davi tem um gesto ali interessante, que ele baixa a sua cabeça e diz, pequei contra o Senhor. Davi baixa a sua cabeça e pequei contra o Senhor, ou seja, isso era algo terrível. Mas ele tinha consciência disso. Nós temos tido esse mesmo gesto de Davi, por exemplo, quando a gente não está andando em forma de adoração ao Senhor, nos consagrando todos os dias. Fica essa pergunta para cada um de nós. Vou pedir para o amado passar o próximo slide. A segunda forma de termos um papel, a existência neste mundo como igreja é discipular. Função interna da igreja, né? Você está aqui, você vem para cá ouvir a pregação, para se capacitar, para ser edificado. Nós temos EBD, onde você tem aqui de forma didática e nas suas faixas etárias aqui uma forma de ensino para cada um ser edificado. E não só isso, e várias outras formas, quarta-feira, culto de oração e outros, discipular faz parte, é o papel da igreja também. É o papel da igreja também. Discípulo é aquele que segue o seu mestre, Jesus Cristo, e que goza de um relacionamento peculiarmente íntimo com ele, compartilhando as mesmas experiências, e até usando uma marca ou um emblema distintivo exibindo a quem ele pertence. Quando você está no trabalho, quando você está na faculdade, ou quando eu estou também, as pessoas olham para você e dizem, olha, você é um cristão? Ou, pelo menos, aquele jovem, aquela jovem, aquele rapaz, aquela moça ou adulto,
eles olham para você e dizem assim: você é diferente, você não é como os outros. Nós temos que ser dessa forma, irmãos. As pessoas têm que olhar para a gente e ver essa diferença. Eles têm que enxergar essa diferença em cada um de nós. Como igreja, espalhados em determinados pontos geográficos dessa cidade, em outros lugares, eles têm que olhar a gente como alguém diferente. Aí tem aquela história lá do primeiro século, né? Que os cristãos eram mortos lá nos coliseus de Roma, e mortos de maneira pacífica, né? Sendo de maneira terrível, né? Lá nos coliseus de Roma, as feras triturando os corpos dos cristãos, sendo colocado, por exemplo, no Jardim de Nero, né? Em forma de cruz ali, para serem mortos, queimados. Enfim, mas aqueles cristãos tinham um viver com Cristo, e muitos reconheciam eles, irmão, naquela época, não é porque eles chegavam: olha, nós somos cristãos. Não é porque eles chegavam e diziam: nós somos cristãos. Não, é porque, olha, eles são cristãos? Sim, eles são cristãos. Por que você perguntou isso? Porque eles se parecem com Cristo, pela sua forma de viver. Então, meus irmãos, é exatamente isso. A nossa forma de viver precisa ter uma marca. E essa marca precisa ser a mesma marca de Jesus Cristo. A mesma essência. Lucas 9, 23, lembre-se: se alguém quiser vir após mim, negue-se dia após dia, tome sua cruz e siga-me. E discípulo precisa cumprir com as condições que Cristo está dando na sua palavra. Então, o discipulado, alguém que é discípulo, ele segue os mesmos passos do seu mestre. Portanto, neste mundo aqui, precisamos seguir estes mesmos passos. Em conexão com a grande comissão, o Senhor Jesus, né, registra lá em Mateus 28, 19 e 20. Jesus ordenou a seus discípulos, e por extensão à igreja, que discipulassem os novos crentes. É só lembrar da ascensão do Senhor Jesus, quando ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho predito ou ordenado. Então ali, ele já tinha ensinado os discípulos. Agora era função deles ali levarem o evangelho agora. E aí você vê Atos 1 e 8, né? Também um outro versículo bem conhecido e central de Atos, podemos dizer assim. Mas veja, essa grande comissão foi preparada por Jesus. Ele era o líder, ele preparou, ele capacitou. E quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse: agora é com vocês. Agora é com vocês. Vocês são os meus discípulos. Levem todos os ensinamentos adiante. Mas, vamos lá para Efésios, falar um pouquinho agora da igreja. Efésios capítulo 4 e versículo 12. O propósito do discipular na igreja. Você vai ver isso lá, através dos dons espirituais, que são exercidos, que devem ser exercidos na igreja, né? Qual é o objetivo disso? Versículo 12 vai falar. A gente vai ler aí o 11 e o 12, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenidade de Cristo. Então, uma das formas, irmãos, de discipulado, o propósito do discipulado é o quê? Os dons. E o Senhor preparou isso. Você vê que Paulo aqui, quando ele escreve, nos 3 primeiros capítulos, ele vem falando mais, dando conselhos, orando, mostrando o objetivo da igreja por Cristo Jesus. Quando chega no 4 em diante, ele é mais prático, né? Ele fala de santidade, ele fala da unidade na fé que os irmãos deveriam ter, mas enfim, as maneiras do discipulado, do ensinamento, isso como prática de vida na igreja
comunhão que nós devemos ter, pela pregação também, e isso foi, ele enviou colocando aqui pessoas para nos ensinarem, pregarem a palavra, pela exortação e pela disciplina também. Então, o discipulado, irmãos, também é uma função interna da igreja, que nós devemos ter. É importante para capacitar as pessoas, neste mundo tão perverso que hoje se encontra. E a última que eu gostaria de destacar era, pedir para o irmão passar o último slide, que é evangelizar, né? Essa é a função horizontal da igreja, que é evangelizar, sair aos campos, falar do amor de Jesus, evidenciar agora o nosso novo viver para com aqueles que estão lá fora vivendo em dissolução, em prática de vida totalmente contrária ao, até Efésios fala aqui, né? Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque são filhos da natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos dessa forma. E aí, quando a gente fala de evangelização, eu sempre me recordo de algo que alguém me disse, que disse assim: olha, pastor Ronaldo, se você está aqui hoje, é porque um dia alguém falou de Jesus para você. E é verdade. Alguém lá atrás, seja pai, seja mãe, seja um pastor, seja um missionário. E se você, meu irmão, está aqui nessa noite, é porque um dia alguém falou de Jesus Cristo para você. Essa pessoa teve amor. Ela entendeu que o evangelizar é evidência do estilo de vida dela e que precisa passar a outras pessoas. E nós, como igreja, estamos evangelizando? Estamos falando aos perdidos? No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver? É a função horizontal da igreja. E aí nós podemos pegar, fazer discípulos, que é uma outra coisa que nós já falamos, fazer discípulos. A igreja precisa fazer discípulos e a partir disso o quê? Levar o evangelho. Irmãos, precisamos ter essa visão de levar o evangelho para que a obra do Senhor, ela cresça, ela avance. Mas, muito além disso, estilo de vida cristão é importante. Nós não podemos só falar por falar, tem que ter estilo de vida cristão. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Eu gostaria de encerrar nessa noite dizendo: Igreja Betel, como está o propósito da igreja, o objetivo da igreja neste bairro, por exemplo? As pessoas estão aí, as pessoas estão caminhando para passos largos à condenação, à ira eterna, à ira vindoura. Como está a nossa glorificação a Deus? Como está o nosso ensinamento, o nosso discipulado? Nós viemos ter mais amor, meus irmãos, para falar ao pecador e mostrar para ele que nós somos o que somos porque alguém nos transformou. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, amém? Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, entendemos, ó Pai, que a mesma, ela tem o seu objetivo no coração de cada um. Ó Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, e se tiver alguém nessa noite que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Senhor, que possa se manifestar para isso. Ó Deus, ajuda esta igreja, Igreja Betel, neste bairro, a expandir o Evangelho, a discipular, capacitar, como função interna sua aqui neste mundo. Ajuda também a glorificar de maneira coerente com aquilo que falamos. Ó Deus, nós temos objetivo e propósito neste mundo e precisamos viver isso de fato, Senhor. Seja com o pastor Eloílson, que está à frente deste rebanho, da capacitação, a ele e a todos que fazem parte dessa igreja, aos líderes, e que esta igreja possa cada vez mais estar crescendo em Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Leva-nos em paz para os nossos lares, logo mais, debaixo da Tua santa proteção. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Passa a palavra ao irmão
irmão José que vai dar continuidade e encerramento. Irmãos, então, glorificar a Deus, discipular e evangelizar, né? Então, essa é a função da igreja nessa terra. Enquanto estivermos aqui, vamos buscar, né, com nossas vidas, com nossas, menos com as palavras, mais com as nossas atitudes, tá? Que Deus nos abençoe. Não, como a gente sempre diz aqui, no final a gente tem um chazinho aqui. Não vai embora sem passar ali pela cantina, tá bom? Um momento de comunhão nosso. No mais, quem não for ficar, que Deus nos dê uma semana de bênção, tá? E nos livre de todo mal que assola essa humanidade. Vamos em paz, irmãos.